E aí, povo, bom dia a todos vocês. Finalmente chegou sexta-feira especial. Graças a Deus chegou sexta, né? Aquela sexta-feira maravilhosa, aquela sexta-feira que eu posso dizer, sexta-feira de Deus, sexta-feira de Jesus, sexta-feira especial. Aquela sexta-feira maravilhosa, aquele dia 10, a marca registrada nas costas, a 10, a 10, a 10, a 10, a 10, onde o meio-campista, ele domina a bola, ele conduz a bola, e pelo olhar dele, ele sabe se ele manda para a esquerda, para a direita, ou volta para trás. Ele tem toda a visão para trabalhar. Visão, bola, e aonde está o atacante ou o meio-campista, realmente, ele conduz bem o meio de campo. E aqui na palavra de Deus, Jesus conduz os discípulos, Jesus conduz o seu povo, Jesus conduz o seu amigo, Jesus conduz os profetas, Jesus conduz a todos que querem ser praticamente salvos. Ainda dá tempo, ainda tem tempo, ainda dá para você ouvir da palavra de Deus, ainda dá tempo. O tempo é curto, mas ainda temos o controle absoluto para poder ler da palavra de Jesus, da palavra maravilhosa e eficaz. E Jesus, ele é maravilhoso. Deus é bom demais. Jesus, ele é tremendo. Jesus, ele é maravilhoso e especial. Então temos que fazer, simplesmente levar o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas, aquele que querem ouvir, aquele que precisa ouvir da palavra de Deus, aquele que busca. E eu busco porque eu sei que Jesus é o caminho e a verdade. Por isso que eu busco. Eu tenho fé que tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso um dia vai chegar ao fim. Antes que chegue ao fim, eu quero estar de bem com a vida, de bem com Deus, e meu crédito lá em cima muito grande. E meu crédito não é aqui na terra não, né? Aqui na terra só ir de levar o evangelho. Agora lá em cima, lá é onde eu quero estar na glória, é onde eu quero estar com crédito com Deus, é onde eu quero estar bem com Deus. Eu só quero fazer o que Deus pede, ir de levar o evangelho. Eu não preciso falar a palavra bonita não, eu só preciso falar o que está aqui na Bíblia. É o que Deus quer. Fale de mim, não precisa falar tão bonito não, só fale do meu evangelho para todas as pessoas entender a importância da salvação e o amor de Cristo. O amor entre uma, duas, três, quatro, 5 ou milhões de pessoas. Uma entenda com a outra. Você já percebeu o que Deus quer com a gente? É tão simples, é uma coisa tão maravilhosa, especial. Qual é o pai que quer o bem para o filho? Jesus Cristo. Qual é o pai, a mãe, a família, os filhos que quer a família unida, a família de bem com a vida, a família restaurada, a família renovada? Deus, ele quer que a gente se renove todo dia, não é só ontem não. Se o dia anda, o calendário anda, tudo anda, então Deus, ele quer que o ser humano se renove também. Renove com coisas boas, maravilhosas. Largue o mal, largue o antes e venha com o renovo. Que venha com as boas novas dia após dia. É que Deus quer. Jesus, praticamente, ele morreu, mas ele ressuscitou.
Então hoje vamos estar falando isso hoje. Hoje vai ser bem pequenininho, é só esse parágrafo aqui, ó, só esses dois. Vamos estar falando sobre Jesus, sobre os 12 discípulos e a sua morte, né? E a sua ressurreição. A gente sabemos que Jesus, ele foi morto na cruz, mas sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou. Isso que é interessante. Mas Jesus, antes dele morrer, ele conseguiu fazer como a Escritura diz. Ajuntou os seus seguidores, ajuntou os seus discípulos e ensinou tudo o que tinha que ensinar, para ele também ensinar para outras pessoas, para ele ensinar para outros discípulos também, outros profetas que surgirão, e surgirão muitos. E realmente o que Jesus fez foi tremendo. Até o último dia da sua morte, ele foi ensinando para os 12, e os 12 foi passando para todas as pessoas. Isso é interessante. Eu ainda não sou um profeta não, mas eu creio que um dia eu posso ser. Eu acredito que através de eu estar lendo, aprendendo, vivendo o Evangelho, futuramente eu posso ser um desses também, que vem carregando a palavra de Deus e vem levando para as pessoas o Evangelho de Cristo. E aqui hoje a gente fala dos discípulos, os 12 discípulos na Galileia. Eles estavam atravessando a Galileia e eles estavam com Jesus, e Jesus estava o ensinando antes que ele morresse, porque Jesus sabia quando ele ia morrer. Ele sabia que a morte estava se aproximando já, porque os seres humanos iriam matá-lo, igual mataram Jesus. Mas Jesus, ele conseguiu, além dele ressuscitar, ainda conseguiu ensinar os discípulos. Foi interessante aqui porque antes dele morrer, ele já falava da ressurreição dele. Antes dele morrer, ele já falava da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Se você quer entender mais sobre isso, você vai ter que se aprofundar mais, você vai ter que ler mais. E eu já dei essa leitura aqui, já falei sobre isso várias vezes. Eu acho que tá um desses hashtag meu aí, um desses aí já tá sobre a morte de Jesus e a ressurreição dele. E hoje a gente está falando sobre o dia que ele ia morrer. Ele já sabia, mas aqui já anuncia a sua morte e no terceiro dia a sua ressurreição. É interessante porque é só um pequeno parágrafo, né? É só isso aqui. Mas como eu já fiz tanto da leitura sobre isso, falando sobre isso, hoje a gente fala, ele sabia o dia que ele iria morrer. E ele falou também aqui a sua ressurreição. Então vamos lá, Marcos 9, do 30 ao 32, bem pouquinho. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando toda a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois de ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinha medo de perguntar.
Ele tinha medo de perguntar, porque ali estava na frente do mestre. Então você vê que toda passagem, sempre eles ficavam com medo de perguntar para o mestre, né, as coisas. Mas Jesus já anunciava a sua morte aqui. Ele anunciava que não só ele iria ser perseguido, todos que estivessem na caminhada de Cristo seriam perseguidos. Até hoje são perseguidos. Então, o que Jesus passou, a morte dele, é diferente da perseguição de hoje, porque não vamos morrer como Jesus morreu, né? Ele é o único, né? Mas seremos perseguidos. Seremos perseguidos, seremos ameaçados, seremos amedrontados, seremos como algum desses profetas aqui que não morreram, como Paulo, como Jesus. Então, muitos profetas aqui, eles morreram, alguns de uma forma brutal, sabe, né? Brutal mesmo, né? Mas não seremos mortos como eles, mas seremos perseguidos, e aflições ela vai vir de várias formas. Então Jesus, ele já anuncia aqui. Quando ele anuncia isso aos discípulos, a gente tem que ficar atento também, porque sofreremos humilhação, perseguição, você vê a zombação, a tiração de sarro, defamando cristianismo, Jesus, profetas, até mesmo você. Então, tem que estar atento, tem que estar atento. Quantas pessoas hoje conhecem a Cristo e lá na frente zomba de Cristo? Bastante pessoas. Não tem mais fé, não acredita, acha que todo mundo vai receber o pato. Não, não é assim não. Você planta o que você colhe. Se você plantar bem, coisas boas, você vai colher coisa boa. Mas Jesus, ele anunciava aqui a sua morte, que o homem seria entregue na mão dos homens. E já conhecemos essa passagem. Você já vimos que naquela parte que Jesus foi capturado, eles poderiam escolher Jesus ou o ladrão. Eles escolheram que o ladrão fosse solto e Jesus fosse morto. E Jesus nunca fez nada para ninguém. Simplesmente só pregava o amor de Cristo. Reconheça o Salvador, o Criador. Fazia milagre, coisas boas. E mesmo assim queriam ele morto. Para você já ver que ali, por mais que a pessoa seria boa, fizesse tudo de coisa de bom, ainda queriam o bem morto. Para você ver como que são as coisas, para você ver como é que são a desigualdade, para vocês verem como é que é o coração frio. E nessa época estava muito frio. Imagine hoje, antes e hoje. São tempos diferentes, com anos diferentes. Mas o esfriamento, ele vem cada vez mais. As pessoas se esfriando. Por isso que é bom estar no caminho de Deus, estar no caminho de Jesus. Tudo que é de bom é de Deus, é de Jesus. Então, fique no caminho de Deus. Deus vai ter o melhor na tua vida. Então hoje é só pequenas palavras mesmo, né? Poucas palavras, palavras sábias, palavras de Deus, Bíblia, né? Que Deus possa abençoar a tua vida. Agora eu vou levantar para trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira. Que bom, hein? Hoje é 10 de novembro. Dia mais de Jesus. Meio de barriga cheia, comendo só coisa gostosa. Então, que Deus abençoe todos vocês. Fica com Deus. Falou. Até mais. E ótima sexta-feira. Sextou. Que maravilha, hein? Oh, meu Deus. Tchau. É nóis. Uhul.